Ceará e suas estradas assombradas. Boa noite, Rômulo. Meu nome é Ronaldo Rodrigues. Eu me inscrevi no canal no final do ano passado e desde então tenho acompanhado com bastante atenção os muitos casos que são contados nele. Por isso, me atrevi a escrever e enviar esse relato contando algumas das muitas histórias que meu avô paterno, Cecílio Rodrigues, nos relata sobre as coisas que ele já viveu durante suas andanças da época em que era caixeiro e vivia vendendo de porta em porta aqui no interior do Nordeste. Meu avô já tem 92 anos de idade, mas graças a Deus está lúcido e forte. E se a gente deixar, ainda quer ir trabalhar no sítio dele, que fica em Nazarezinho, uma cidade a cerca de 30 quilômetros daqui de Souza. Ainda hoje, quando a gente se reúne no sítio para alguma celebração, não pode faltar os causos do velho Cecílio Caixeiro. Esse é o nome pelo qual ele é conhecido aqui na região. Por isso, quero convidá-los a se imaginar sentados na varanda de um sítio, junto comigo, meus primos e irmãos, para escutarmos as histórias do meu avô, que são verdadeiras aventuras. A partir de agora, com Cecílio e seus causos das estradas. A minha graça é Cecílio Rodrigues. Criei meus filhos com muita luta, trabalhando desde cedo para não faltar o básico, pois coisa que dói na vida de um homem que tem vergonha na cara é ver o filho pequeno chorando sem ter o que comer. Como eu arrumei mulher bem cedo, ainda na época com 20 anos de idade, comecei a trabalhar para sustentar minha casa no ano de 1954. Nessa época, eu já saía por esse mundão afora trabalhando como ajudante de caixeiro. O dono das mercadorias era um homem chamado Domitília Estrangeiro, um velhão desses altos que morava em Patos, e todo mês trazia as mercadorias e deixava aqui. Quem trabalhava para ele era eu e meu amigo Lindolfo, que morava aqui na cidade. Foi junto com ele que vimos as assombrações e visagens quando estávamos pelo mundo trabalhando. Certa vez a gente colocou as mercadorias nos alforjes das mulas e seguimos na direção do Ceará. Como a viagem era longa e os animais caminhavam devagar, depois de 3 dias é que a gente já estava no estado. Foi então que a noite caiu. Estávamos longe de qualquer povoado que a gente pretendia parar. Havia uma base de 2 ou 3 léguas de distância. Por isso resolvemos passar a noite na beira da estrada, perto de uma tapera, que pelo jeito não havia morador há muito tempo. A gente até chamou, mas ninguém respondeu. A porteira eram só 3 varas atravessadas. Por isso, passamos por cima e fomos bater na porta da casa para termos certeza que ela estava desocupada, porque pelo tanto de mata em volta, eu já sabia que ali não tinha morador há muito tempo. Enquanto eu fiquei na frente da casa, Lindolfo deu a volta pelo fundo e descobriu que havia uma boa aguada. Na mesma hora, deixamos as mulas e os cavalos pastando, mas não quisemos arrombar a porta da casa. Preferimos fazer uma barraca e cobrir com couro de boi que a gente levava. Depois que armamos a barraca, acendemos o fogo bem baixinho, assamos um pedaço de carne e comemos com farinha. Depois de enchermos o bucho, a gente tratou de deitar para dormir, mas não tinha luxo. Era em couro de boi esticado no chão. Mais tarde, naquela mesma noite, começamos a escutar uma barulheira saindo da estrada. Era como se fosse uma resenha. Lindolfo então deu um pulo e me perguntou se eu também estava escutando aquilo. Eu olhei para ele e falei que sim. Por isso me levantei e fui andando até a porteira. Quando olhei, vi um monte de luzes acesas, parecendo velas. Naquele momento, arrepiei-me dos pés à cabeça, pois sabia que não havia moradores por perto. Aquilo poderia ser uma visão.
Corri imediatamente para trás da casa, mas quando cheguei, Lindolfo já havia arrebentado a porta. Então entramos e ficamos lá dentro, observando através do vidro da janela e das frestas da porta. Como era noite de lua cheia, meu amigo e eu conseguimos ver que se tratava de um velório, pois na frente havia um caixão e atrás um monte de gente. No entanto, não havia ninguém carregando o caixão. Se já estávamos com medo antes, naquele momento ficamos ainda mais assustados, pois o caixão parecia se deslizar a uma altura de 1 metro do chão, enquanto as pessoas os seguiam em fileiras. Quando aquela coisa passou, meu amigo Lindolfo abriu a porta da frente e correu até a porteira, querendo ver até onde aquilo iria, mas voltou correndo para dentro de casa, sem falar uma palavra. Ele colocou a tranca na porta e quando fui perguntar o que havia visto, notei lágrimas em seus olhos. Naquele instante, escutei um bufado e passos de casco de cavalo. Corri e fechei a porta dos fundos. Então ouvimos como se um animal grande estivesse rodeando a casa, seguindo por uma voz que parecia um trovão, fazendo a casa tremer. Não tínhamos coragem de olhar para fora, mas o barulho já nos aterrorizava. Depois de alguns minutos, os galopes se afastaram e tudo ficou quieto. Começamos a ouvir os grilos e pássaros, além de nossos animais pastando no fundo da casa. Foi quando Lindolfo me contou que viu uma visão na estrada e veio até a porta da casa nos assombrar. Ele disse que ao correr pela porteira, olhou para o lado onde o povo seguia, mas não viu mais ninguém. Parecia que as pessoas e o caixão simplesmente tinham desaparecido. Ele sentiu algo ruim e ouviu galopes vindo atrás dele. Quando ele olhou, viu uma figura alta montada em um animal que parecia uma besta fera, saída do inferno. O homem que viu era alto, com mais de 2 metros de altura, montado em um animal com fogo no lugar dos olhos. Os pelos do animal eram tão pretos que brilhavam. Lindolfo deu um grito e correu para dentro da casa novamente, pois nunca imaginou que algo assim pudesse estar ali ou mesmo existir. Ficamos dentro da casa até o sol nascer. Quando tudo estava claro, foi quando saímos da tapera. Ao redor da casa, os matos estavam amassados e no lugar das pisadas, o chão estava fundo, como se fosse queimado. Por sorte, a nossa tenda estava lá. Então, pegamos os animais, colocamos os alforjes e seguimos com a nossa viagem rumo ao povoado. Mais à frente, havia um cemitério velho, com todas as cruzes caídas. Quando passamos em frente, senti um arrepio, mas seguimos direto, sem olhar para trás. Meu medo era que se eu virasse a cabeça, pudesse enxergar uma daquelas visagens, mesmo sendo durante o dia. Graças a Deus, chegamos a um povoado, e assim que a noite caiu, ficamos na pensão de uma mulher chamada Dona Margarida. Durante a noite, na hora do jantar, Lindolfo e eu falamos para ela e seu marido sobre o que tínhamos visto na estrada. Dona Margarida logo se benzeu e disse que foi Deus que nos protegeu, pois se o homem montado no cavalo tivesse nos pegado, ele nos levaria para se juntar ao cortejo e ninguém nunca mais teria notícia da gente. Em seguida, ela foi para o quarto, acendeu uma vela e rezou, agradecendo pelo livramento. Nós ficamos trabalhando durante alguns dias por lá por perto, vendendo e recebendo dinheiro das mercadorias nos sítios e fazendas que ficavam em volta desse povoado. Mas quando dava na base das 5 horas da tarde, a gente logo voltava, pois nem Lindolfo nem eu tivemos mais coragem de andar naquelas estradas depois que escurecia. Quando finalmente terminamos o serviço, seguimos para outro povoado, só que parte da estrada era voltando por onde a gente havia passado, e tínhamos que passar em frente ao tal cemitério. Por isso, saímos bem cedo,
Mas quando a gente passou por lá, as mulas dispararam numa carreira que quase derrubava as mercadorias. Eu não vi nada, mas o Lindolfo me falou que ele viu um cavalo dentro do cemitério. E como estava de dia, ele conseguiu ver que parecia muito um animal estranho que tinha visto naquela noite. Só voltamos naquele povoado porque tínhamos que receber o que já tínhamos vendido, pois senão eu e ele tínhamos que pagar o prejuízo. Mas depois que recebemos, nunca mais tivemos coragem de voltar naquela estrada, nem de dia, tampouco à noite. Aviso a vocês que essa foi apenas uma entre tantas histórias que o meu avô conta. Se vocês quiserem outras histórias, deixe nos comentários. Obrigado e até a próxima.